Bom dia! Hoje nós estamos aqui num lugar lindo, no meu orquidário, com essas princesas todas aqui, nessa época do ano, onde que elas estão mais floridas, e nós estamos falando sobre autodescobrimento. Por que é importante o autodescobrimento na nossa vida? Porque o autodescobrimento, e nós estamos falando do autodescobrimento psíquico, o conhecer a mente, o conhecer como a mente funciona, conhecer as suas regras, as suas leis, os seus mecanismos. Porque conhecendo como a mente funciona, como a nossa psique, né, ela é, as engrenagens que ela faz, nós vamos melhor nos conhecer e melhor nos conhecendo, cuidar mais e mais de nós mesmos. Quanto mais nós cuidamos de nós mesmos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós vamos ter uma vida mais olhada, mais equilibrada, uma vida onde nós vamos saber onde nós estamos andando, o que esse pensamento significa, o que ele diz de mim, né? Para que, quando eu faço um movimento de meditação, um movimento de autoestima, um movimento de paciência, de tranquilidade, de outros sentimentos, né, que a gente quer sentir, que são sentimentos equilibrados, atitudes equilibradas, para que a falta de conhecimento da parte inconsciente ali, daquilo que eu não conheço, não venha sabotar, não venha colocar o dedo, né, e estragar tudo. Então, por isso a importância do autoconhecimento psíquico, emocional, mental. E falando de autodescobrimento, nós estamos fazendo uma série de mecanismos que o ego faz para guardar, reprimir, não deixar vir à tona conteúdos que nós temos dificuldade de olhar e aceitar que os temos. Conflitos de personalidade, sentimentos egóicos que eu não aceito, que eu não reprimo. Então, o ego, ele tem uma forma de agir, um método de agir, para que ele fique guardado lá dentro e que não mexa, que ele não venha à tona para que eu olhe e outras pessoas também. Seria muito interessante se realmente isso ficasse quietinho lá no inconsciente, realmente não aflorasse. Mas o que acontece? Todos os sentimentos, os nossos conflitos de personalidade reprimidos, eles não ficam quietos, porque eles são compostos de um complexo de energia mental. E essa energia, como nós temos falado em vídeos passados, essa energia, ela vai aumentando. Quanto mais reprimida ela fica, ela arruma uma forma de sair, né, por cantos que a gente não gostaria, criando sintomas, criando transtornos de personalidade, né? E nós estamos assistindo, hoje em dia, aumentar cada vez mais os transtornos psíquicos, transtornos de personalidades, de humor, tanto que a depressão, a ansiedade, os suicídios têm aumentado cada vez mais. Então, se nós queremos fazer uma prevenção de todos esses transtornos mentais que nos tira a qualidade da nossa vida, nós precisamos conhecer como essa mente funciona, né? E hoje nós vamos falar de um mecanismo do ego de reprimir esses conteúdos não aceitos por mim, chamado projeção. Então, nós já falamos de um mecanismo chamado compensação, outro mecanismo do ego chamado negação, e nós temos hoje um terceiro chamado projeção. E a projeção, ela é muito mais comum do que nós pensamos.
Nós fazemos muitas projeções e somos vítimas de muitas projeções também de outras pessoas. Por quê? Porque esse mecanismo de defesa, essa outra forma do ego é reprimir os conflitos internos, essa outra forma de fazer esse movimento, nós fazemos o quê? Projetamos no outro o que é tendência nossa. Projetamos no outro pensamentos que são nossos. Projetamos no outro sentimentos que são nossos. Porque quando eu projeto no outro, é o outro que está com raiva de mim e não eu com raiva do outro, eu me sinto provisoriamente mais tranquilo. Porque não sou eu, é o outro. Arrogante? Eu? Não, é ele que é arrogante, né? Então, esse mecanismo de defesa, ele dá uma ilusão de que eu não tenho aquele comportamento, que eu não tenho aquele sentimento egóico em mim. Não sou eu, é o outro. Mas por que é projeção? Porque ela sai daqui e vai ao outro. O que acontece? Para mim, é encontrar, analisar, interpretar que o outro tem esse sentimento, vamos supor, raiva, né? Que o outro teve aquela atitude, aquele comportamento porque ele estava com raiva, eu vou fazer o quê? Uma interpretação do comportamento da outra pessoa. E nós já conversamos em vídeos passados que comportamentos é apenas 5% do iceberg. É 5% de tudo do meu psicológico que está submerso na água. Então, quando eu olho a sociedade, quando eu relaciono com as pessoas, eu tenho contato apenas com 5% do que é aquela pessoa. Então, quando eu interpreto um comportamento de uma pessoa, uma fala, um evento, eu vou interpretar os 5%. Mas, da onde que vem a minha interpretação? A minha interpretação daquele comportamento, daquele evento, ela vem da onde? Ela vem de mim. Ela vem de mim. Essa interpretação, ela vem do meu mapa mental. Então, se eu convivi numa cultura onde no meu mapa, eu formei esse mapa mental de interpretar o outro, eu nunca entrei em contato com inveja, como que eu vou interpretar um movimento de outra pessoa como sendo uma inveja? Porque aquele sentimento é algo que eu não sei o que é, que eu não vivi, que eu não tenho dentro. Então, nós não vivemos exatamente na realidade do outro. Não tem como. A realidade, nós não tocamos nela 100% totalmente. Não tem como. Nós interpretamos a realidade o tempo todo. Nós estamos interpretando as pessoas e comparando o tempo todo. Por quê? Porque quando eu olho o outro, eu olho um evento, eu tenho que ter uma base aqui. E eu só vou interpretar conforme for a minha base. Então, um exemplo é uma índia, né? Uma índia lá, com, vamos supor, 5 filhos, né? Caçaram, teve uma caça lá, e precisa cozinhar aquele alimento. Vamos supor que ela conhece só o que está ali na floresta. E aqui na sua interpretação mental, no seu mapa, não na interpretação mental, mas no seu mapa mental, para que ela possa cozinhar aquele alimento, ela precisa de madeira. E a madeira, para ela, tem as suas utilidades que tem ali no seu mapa mental, né?
Então ela precisa de madeira para cozinhar aquele alimento. Ela está com fome, seus filhos também estão com fome, né? Na frente dela tem um monte de madeira. Tem a madeira, tá ali na sua frente, né? Uma outra pessoa, de uma outra cultura, de um outro mapa mental, conhece o que é, várias possibilidades de madeira. E ela sabe, por exemplo, o significado de uma cadeira. Sabe que a cadeira foi feita para sentar. Vamos supor que essa pessoa, ela seja uma historiadora. E ela tem à sua frente a cadeira que Dom Pedro I sentou para assinar a independência do Brasil, né? Então, quando ela olha a cadeira, no mapa mental dela, ela tem um significado, aquela cadeira, aquele monte, formato ali de madeira. E para ela, aquela cadeira, né, que é de madeira, ela tem um significado totalmente diferente do significado que a Índia vai dar àquela cadeira que também é de madeira. Então, nós não vivemos a realidade simples e crua. Nós vivemos a interpretação do que nós vemos, do que nós ouvimos e do que nós sentimos, do que cheiramos e dos 5 sentidos. Da mesma forma, um exemplo melhor ainda. 3 pessoas entram na floresta. Tem uma árvore linda, maravilhosa, um tronco, né, ali todo bonito, né? Uma delas é um pintor, o outro é um lenhador e o outro é um ambientalista. Cada um destes vai ver a árvore de uma forma diferente. Cada um vai ter um olhar para a árvore. E aquela árvore vai ter um significado. Então, nós vamos projetar na árvore aquilo que é do nosso significado interno, que é importante para nós. O pintor vai achar linda, vai ver cada detalhe ali do tronco, o jogo de sombra, luz, dos raios do sol, as cores, né? Uma obra de arte. O lenhador, oba! Eu tenho lenha para a semana inteira, para o mês inteiro. Essa árvore é uma lenha maravilhosa, queima super bem, né? O ambientalista, absurdo, essa árvore está em extinção, ela tem que ficar aí, tem que ser protegida. Então, cada um vai projetar na árvore aquilo que tem o seu mapa mental. E assim somos nós. Então, nós projetamos na outra pessoa, muitas das vezes, conteúdos e conflitos que são nossos. Então, por isso a importância de estar se autoconhecendo, se autoanalisando. Por quê? Porque se eu fico projetando num, projeto no outro, conteúdos que são energias psíquicas que são minhas, essas energias, elas vão estar lá borbulhando e encontrando um jeito de sair. Isso vai me trazer sofrimento. Mas quando eu analiso os meus sentimentos, né, e no mecanismo de defesa, nós temos comentado que quando eu sei que eu estou provavelmente, que existe uma grande possibilidade de eu estar fazendo um mecanismo de defesa. É quando isso mexe demais comigo. Quando alguma coisa mexe muito comigo. O mecanismo de defesa sempre tem um exagero. Sempre tem algo que é exacerbado. Então, na projeção, é quando, além de eu só observar, eu começo a julgar, eu começo a comparar, e aquilo mexe comigo. Eu sinto que algo mexeu aqui dentro de mim, né? E aí eu falo, mas eu não falo simplesmente, eu falo com uma energia diferente, né? Eu comparo, então aquilo ali, né? Eu vou falando, eu começo a fazer leituras mentais do outro, né? O que o outro está pensando, né? O que vai na cabeça do outro, como que o outro é, e isso mexe, né? Ou se não, eu começo a fazer generalizações. Tipo assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou mesmo um coitado.
todos os homens não prestam, as mulheres são isso. Eu estou fazendo o quê? Projeção, quando eu generalizo, né? Como se todo mundo, como se ninguém, né? Eu estou dizendo de mim, é um conteúdo interno meu. Como assim ninguém gosta de mim? Né? Eu preciso observar. Ninguém, o mundo inteiro, ninguém, quando eu digo o mundo todo, são todas as pessoas, né? Então, é importante estar analisando o que é meu e que eu jogo no outro. Ali tem algum conteúdo que precisa ser analisado. Por exemplo, né? Uma mãe que não tem tempo, não encontra tempo de ajudar o filho nas tarefas da escola, a entender as matérias, né? A estudar. Ela pode, de repente, bloquear isto, reprimir essa sua falta de tempo, essa capacidade de estar ali ajudando o seu filho a aprender determinada matéria, disciplina, e jogar na professora. E começar a dizer que aquela professora não é incompetente, ela não sabe ensinar, não sei o que ela está fazendo em sala de aula, né? Meu filho não aprende nada com ela. Então, quando eu faço isso de forma exagerada e eu marco muito isso, pode ser que seja uma projeção. Ou às vezes eu estou com muita raiva de uma pessoa, de um amigo, né? E às vezes ele faz um movimento, às vezes só de olhar assim para mim, né? Alguma coisa, às vezes ele nem tá pensando naquilo que eu tô pensando, e eu falo, fulano tá com raiva de mim. Como você sabe que fulano tá com raiva de você? Ah, porque ele me olhou assim de rabo de olho. Como você sabe? Você tá na mente dele para saber? Né? Então, muitas vezes é uma projeção, né? Pode ser uma raiva que você está projetando no outro. Olha os conteúdos internos. Às vezes, existem situações que a gente não faz, vai deixando para depois, né? Não olha. E aí, quando alguém faz isso, no seu trabalho, em casa, na rua, você, mete o pau no outro, fala, aquele é incompetente, olha, preguiçoso, faz isso, faz isso. Olhe bem. Talvez você também está deixando, né? Às vezes, a gente olha para as pessoas e começa a criticar. Nossa, aquela pessoa é vaidosa, é metida, olha só, como que pode trabalhar de salto alto, todo maquiado, esses perfumes, não sei o que, e fala. Talvez aí tenha um conteúdo seu reprimido, que você também, talvez, teria vontade de ser assim, de andar dessa forma, de usar esses perfumes. E aí, como você não olha esse conteúdo dentro de você, você projeta no outro. E fala mal do outro e julga. Então é importante estar olhando o que é do outro que mexe comigo, né? Olhe para dentro, né? Eu costumo dizer, fazer uma comparação nos mecanismos de defesa, que às vezes eu comento com os pacientes, que é o seguinte, ovos. Você vai fritar um ovo, né? Você quer um ovo ali estrelado. Aí você coloca a manteiga, põe o ovo lá, abre com cuidado e ele vai ficar quietinho, né? E você tira o ovo quietinho. Tudo bem, isso não mexeu com você. Mas vamos supor que você vai fazer ovos mexidos. É diferente. Ovos mexidos, você põe o ovo lá e para que ele seja um ovo mexido, você tem que fazer o quê? Você tem que ficar mexendo o ovo lá na panela, desmanchando clara com gema ali, e aí ele vai se tornar um ovo mexido. Diferente do ovo frito. Mecanismo de defesa é isso. Quando nós sabemos que nós estamos provavelmente, talvez, criando mecanismos de defesa. É quando a gente sente que está mexido aqui, que alguma coisa mexeu comigo, mexeu nas minhas energias, mexeu um conteúdo interno. Olhe para dentro. O que do outro está falando de mim? Talvez não seja todo, mas seja algum comportamento, alguma questão que eu preciso olhar para mim, enxergar essa energia, porque quando eu enxergo aquilo que é meu, que é um conteúdo do ego e que está reprimido em mim, que é difícil de mexer, eu posso conversar, dialogar, né? Me perguntar, o que tem atrás disso? O que isso quer me dizer? O que eu posso fazer sobre isso?
né? E aí eu vou transformando essa energia, e transformando essa energia que está lá dentro bloqueada, reprimida, ela vai se dissolvendo. E ela se dissolvendo, eu vou tendo menos possibilidades de criar transtornos mentais. E eu vou aumentar a minha chance de ter melhores relacionamentos. Conviver com as pessoas apenas com o comportamento que elas estão se manifestando. E não interpretando e generalizando. Porque eu sei que isso é meu, que isso é dela. Ela também tem isso que eu tenho, né? Então, essa é o mecanismo de defesa e projeção muito comum, né? A gente tem mesmo, a gente faz mesmo. Muitas vezes eu encontro eu fazendo esse mecanismo, quando eu olho, que às vezes eu fico com raiva do outro, quando fez isso, e eu paro e penso, por que isso mexeu tanto comigo? Que ovos mexidos que estão aqui? Aí eu vou analisando e de repente, eu também faço isso, né? Eu também faço isso. Então, por que eu vou jogar pedra no telhado de alguém, né? Na vida de alguém, analisando, julgando, culpando, responsabilizando, se o meu telhado também é de vidro? Então fica aqui essa reflexão, que a gente possa se analisar mais, se autoconhecer. Vamos gastar menos energia com o outro, analisando o comportamento das outras pessoas, dizendo o que o outro é, julgando, criticando, interpretando, e vamos gastar essa energia para nós. Vamos gastar essa energia olhando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Vamos ouvir nossos sentimentos, ouvir nossos pensamentos, dialogar com eles, para que possamos conhecer mais e mais a nossa casa mental, para que lá dentro dela a gente viva confortavelmente. Um beijo, um abraço para todos, uma boa semana. Até a próxima terça.